Olá, muito bem-vinda a mais uma leitura de Escolha Intuitiva aqui no canal Ana Encanta. Trago um tema pedido por uma inscrita do canal, uma querida que está sempre presente, a Ingrid. Ela pediu para eu renovar o tema, já tem um outro vídeo aqui com essa temática, né, de aquilo que você precisa focar nesse momento. Aqui eu tô trazendo uma nova versão atualizada. Vai valer para o momento que você está chegando aqui. Sempre, todos os vídeos valem para o momento que você acessa. Nada é à toa, você não chegou aqui por acaso. E vou te apresentar as opções. Você vai escolher aquela que mais te chama a atenção, a opção com a qual você se conecta para receber a mensagem que é para você nesse momento. Primeira opção, vou usar o quartzo verde. E na segunda opção, vou usar a ametista, a drusa de ametista. Se precisar, você pode pausar o vídeo, escolher com calma, para realmente ser direcionada à opção que é a sua. E assim, inicio com a opção número 1, o quartzo verde. Vamos ver então o que você está precisando focar nesse momento. Eu não fui ver como que eu fiz o outro vídeo, eu nem sei como que tá configurada a leitura. Eu vou deixar fluir aqui, vou tirar as cartas e ver qual é a mensagem, tá? Então, grupo 1, o que você precisa focar nesse momento? Vou começar com esse oráculo das energias. Quartzo verde, o que você precisa focar nesse momento? Várias cartas viraram, eu vou ficar só com a de cima. Aqui a gente tem uma energia de estar amarrado, uma amarração, né? Mãos atadas, você se sentindo atada. Então, em primeiro lugar, em que área da sua vida, você que escolheu esse grupo, em que área da sua vida você está se sentindo amarrada? É amoroso, é profissional, é familiar? É o quê? Pode ser tudo, mas qual tá pegando mais nesse momento? Qual você sente que, na verdade, tá amarrando a sua vida como um todo? Pode ser isso também, né? Tem uma questão, um ponto específico na sua vida nesse momento, que se você conseguisse trabalhar essa energia, soltar, fazer fluir, fazer dar certo de alguma forma, isso resolveria, de alguma forma, várias outras áreas. Então, é disso que a gente está falando aqui. Vamos ver o que mais. Mas a primeira coisa que me vem, quando eu olho para essa carta, ela me lembra muito a energia do pendurado. E o que me vem de falar é, seja lá o que for, e mesmo que você esteja se sentindo completamente amarrada, limitada, tem uma saída. Tem uma saída. E a principal forma de sair disso é olhar essa situação de um outro jeito. Eu acredito que muitas pessoas ouvem isso e pensam assim, se eu soubesse qual é esse outro jeito, eu já teria feito. É isso que eu tô querendo saber. Mas é uma situação específica, para cada um vai ser diferente. O que você precisa ouvir nesse momento, a gente tá só com uma carta aqui. Vamos ver o que mais sai. Se vem alguma dica, né? Mas, em primeiro lugar, tem um jeito diferente de enxergar a situação que você está vivendo, a limitação, o problema, né? Tem um jeito diferente de você abordar, de agir, de reagir, de enxergar, de entender. A gente pode estar falando de uma necessidade aqui de compreensão, de eu olho para essa situação e entendo ela de um determinado jeito, quando na verdade o que ela está me mostrando é essa outra forma de enxergar a vida, enxergar as coisas, enxergar a mim. Faz sentido isso? Tô tentando deixar bem aberto. Cada, caso vai ser um caso, cada área específica da vida vai ser diferente. Mas é como se você estivesse engessada de alguma forma, uma visão cristalizada, engessada, precisa aqui de uma flexibilidade, precisa de uma desconstrução,
podem ser crenças, né? O que mais? Crenças, padrões familiares, por exemplo, que estão te fazendo agir de uma determinada forma. Aqui caíram duas, eu vou ficar só com a de cima. A de cima, né, que ficaria por cima. Sétimo chakra, o arcanjo Uriel. O centro energético de conexão com o plano divino. É por onde entram as informações. É também se permitir ser guiada. Por mais difícil que seja, né, ouvir esse tipo de coisa, às vezes você está vivendo algo que é necessário você vivenciar, de fato, para enxergar as coisas de um outro jeito, mas você está amparada. Você pode até achar que não, mas você está amparada por algo maior, por uma espiritualidade, né, que está te auxiliando, te auxiliando, te amparando de fato para que você passe por esse processo de uma forma menos sofrida. Você não está sozinha. Mas, para algumas pessoas, que essa dupla de cartas me fala você pode estar bloqueando essa orientação. Até uma questão de teimosia, sabe? Do tipo, eu sinto, algo me diz que não é pra eu fazer isso, não é pra eu ir por aqui, não é desse jeito, mas eu insisto. Eu bato o pé que tem que ser do meu jeito. Então eu vou insistir nessa forma de agir nessa situação, ou de não agir, né? Porque eu acho que tem que ser do meu jeito. Tem que ser do meu jeito, tem que ser no meu tempo, tem que ser da forma que eu quero que seja. E o que aqui essa leitura está dizendo tem um jeito diferente. Se você permitir, se você parar de resistir, você vai ver a coisa fluindo. E fluir não necessariamente significa dar certo. Vou dar um exemplo. A sua vida profissional, você não está alcançando os resultados que você gostaria de ter. Esses resultados específicos. Num tempo ou dados, né, específicos, seja um retorno financeiro, um alcance, um número de vendas, não sei, um cargo, não sei, era algo específico que você gostaria de ter alcançado, mas ainda não alcançou. Aqui é assim, não é desse jeito, tem uma outra forma, precisa ser de uma outra forma. Mas você está teimando. Enquanto você teimar, enquanto você insistir, não vai dar certo, porque não é para ser assim. Então solta, para de resistir ao movimento que está sendo posto na sua vida. Nem que seja não fazer nada, não parar de insistir, dar um tempo. Fazer uma outra coisa, seguir um outro rumo, deixar isso para lá. Deixar de lado e voltar daqui a 6 meses, não sei, sabe? Tem uma forma. E de alguma forma é como se você soubesse o que é isso. O que mais? O que mais você precisa focar nesse... E olha só que interessante, né? Eu falei bastante aqui sobre o desfocar, o parar de focar numa forma ou numa coisa específica. É nisso que você deve focar nesse momento. Mudar o foco. Olha que interessante. Mas mudar o foco não para algo aleatório, para algo que você já está sendo intuída. Quando vem essa carta, né, do sétimo chakra. Restrições financeiras. Aqui me vem muito de falar essa situação ou profissional ou de fato financeira, né? Uma forma diferente de agir profissionalmente. Eu tô colocando profissional. A carta fala sobre finanças, mas a não ser que você seja herdeira, a não ser que você tenha uma outra forma de gerar renda, eu acredito que a gente esteja conectando
o profissional com o financeiro. Então, pode ser uma confirmação para alguns de que a questão que está amarrada nesse momento é a sua vida ou liberdade até financeira, resultados financeiros. Pode estar até difícil nesse momento, né? Tá tudo completamente amarrado, você não tá tendo entradas suficientes e isso muitas vezes eu concordo que pode ser desesperador. E a grande questão é, conectando as 3 cartas, se você está enfrentando isso tudo, eu te entendo, não tô dizendo que é fácil. E principalmente não estou dizendo que é fácil você, muitas vezes, abandonar algo. Aquilo que você já investiu, aquilo que você já dedicou tempo. E que tem essa esperança de que aquilo vá trazer retorno. Não estou dizendo que não vai trazer retorno. O que eu estou dizendo é, você de alguma forma está agindo de um jeito que poderia ser diferente. Em relação à sua vida ou profissional ou financeira especificamente. Vou dar um exemplo. E aí entenda ele como fizer sentido para você. Você tem o seu emprego, ou você não está no emprego, você desenvolveu o seu negócio, está empreendendo, está tentando fazer dinheiro, né, da forma que dá. E não tá dando certo, não tá entrando. Eu acredito que aqui, o que você deve focar nesse momento, né, aproveitando o tema do vídeo, ao invés de insistir nisso, que até aqui não tá dando certo, é encontrar uma outra forma, nem que seja provisória. Encontrar um outro meio de fazer essa renda, de fazer esse fluxo financeiro acontecer na sua vida. Entende? Quando eu digo que tem uma outra forma, nesse caso tem uma outra forma de ganhar dinheiro. Se você está tentando de um jeito que não está dando, pelo menos por enquanto, pelo menos nesse momento, não é por ali. É de um outro jeito, é de uma outra forma. É isso. É essa a mensagem aqui. Vamos ver o que mais vem para você agora com o tarô em relação a essa questão, né, do que você deve focar nesse momento. Aqui eu vou, de alguma forma, direcionar para a questão material, financeira, profissional. Se até aqui não está fazendo sentido para você, né, o tema em si, pode ser que a sua leitura seja a segunda. Vamos lá. O que você deve focar nesse momento em relação a essa questão? Renascimento. Eu vou aceitar essas duas porque eu ia tirar 3. E depois eu tiro mais. Olha só o que a gente tem aqui. Renascimento. Uma carta que fala de transformação. O 10 de espadas é uma carta que tem uma energia, no tarô tradicional, tem uma energia bem pesada, bem de derrota, de desesperança muitas vezes. E aqui nesse tarô ela é linda, ela fala de renascer. Renascer das dificuldades. Renascer uma nova pessoa que passou por tudo, passou pelo processo, passou pela dificuldade e agora se torna mais forte. E agora está mais perto da sua própria verdade. Então, uma das formas de encarar tudo isso, volto a dizer, o tempo inteiro tenha isso em mente, que eu entendo que as dificuldades, elas não são gostosas de serem vividas, eu também gostaria de não tê-las, sabe? Então, quando eu falo o seguinte, é aprender com a situação, não é que eu acho legal viver isso, mas acontece, é o que está acontecendo. E se é o que está acontecendo nesse momento, essa restrição, essa vida travada, principalmente profissional e financeira, tudo travado, tudo limitado, se é isso que está se apresentando como realidade, o que você pode aprender com isso sobre você? Ao invés de ficar insistindo, por exemplo,
numa ideia, não necessariamente todo mundo vai gostar disso, né? Mas não é pessoal, não se doa com o que eu vou falar, né? Mas, por exemplo, ficar naquela ideia de vítima. Por que isso tá acontecendo comigo? Que porcaria, né? Isso é insistir num ponto de vista, como eu falei antes. No ponto de vista da vítima. Está acontecendo comigo, eu estou sofrendo. O mundo é injusto, né? Ao invés de ficar, volto a dizer, é justo você ficar brava, é justo você se indignar, mas beleza. Se é isso que está acontecendo, como que você pode agir diferente? Qual é uma pequena forma diferente de agir? Um pequeno passo diferente que você pode dar, nem que seja dar para trás. Ao invés de insistir em dar passos para frente, é dar um passo para trás, se distanciar, olhar de fora, entender, vale a pena seguir insistindo? Como que eu posso agir diferente? Se eu tô fazendo doce para vender, tô aqui no meu negócio, tô empreendendo, tô fazendo doce, ninguém tá comprando? Será que não valeria a pena fazer bolo? Fazer salgado? Ainda na comida? Um exemplo, né? Claro. Será que não valeria a pena eu começar um novo negócio? Pegar uma outra área de interesse minha e investir nela? Porque pode ser que de alguma forma seja isso que eu deveria estar fazendo? Preciso experimentar. Aqui é preciso experimentar formas e visões diferentes. É isso que a leitura fala o tempo todo. Renascer é também enxergar as coisas de um outro jeito e é também fazer de um outro jeito, fazer outra coisa. Na sequência, a gente tem três cartas lindas aqui. A abundância e a harmonia. Quando eu falo sobre encontrar um outro interesse, encontrar uma forma diferente de ou fazer a mesma coisa ou fazer algo diferente, né? Dentro das suas possibilidades, a harmonia traz uma energia de você encontrando essa resposta dentro de si mesma. Aqui a ligação, a conexão mente-coração. O que me vem de falar quando eu olho essa carta é reforçando o que eu disse sobre talvez fosse não tá fluindo nesse rumo que você decidiu porque você tem outra coisa para você fazer. Tem um outro caminho que é o seu. E tá dando errado por isso, para que você entre nessa nova rota. Mas você precisa descobrir o que é. E para alguns, você ainda precisa descobrir o que te acende o coração, sabe? O que te aquece o coração, o que te traz gosto de fazer, o que você sente que você faz muito bem, que você poderia estar fazendo nesse momento. Além disso que você escolheu, dessa área, dessa carreira, desse tipo de trabalho. E volto a dizer, a gente está falando aqui de questões materiais de modo geral. A própria abundância está aqui, essa energia do Rei de Ouros, representando a abundância. Mas eu estou trazendo para a questão profissional, que é a forma de você alcançar, né? Alcançar o fluxo financeiro. Porém, vou tirar mais algumas cartas. Porém, eu também preciso dizer que nem tudo é só material. Quando a gente fala de questões financeiras com abundância aqui, a gente pode não necessariamente estar falando de questões profissionais emperradas, mas é uma forma de ver a vida. Porque a abundância, a questão da prosperidade, se sentir um ser abundante, próspero, vai muito além de valores, de moeda, né, de quanto você tem na sua conta.
trabalho que você exerce, é como que você se sente. Então a gente pode estar falando aqui de uma mentalidade, por exemplo, de escassez. E eu acho que eu falei no início, olhando para essa carta, eu acho que eu falei sobre, por exemplo, padrões familiares, padrões de escassez. Precisam ser resolvidos, né? Olhados para eles, para que você entenda que você não precisa seguir esses padrões. Você pode seguir o seu caminho. Você não precisa seguir o destino dos seus antepassados, né? Do seu sistema, para pertencer a esse sistema. Você pode seguir o seu próprio caminho em direção à prosperidade. Então a gente pode estar falando de crenças aqui também, não só de bloqueios financeiros, bloqueios profissionais, mas de bloqueios internos. Essa mentalidade do ver a vida através da ótica da escassez. Aí você precisa entender como que isso faz sentido na sua realidade, né? Vou pegar mais algumas cartas aqui. O que mais? Maturidade, a culpa e a confiança. O que você precisa focar nesse momento? Amadurecer. Essa maturidade fala, quando eu falei sobre a questão da visão, por exemplo, de vítima, né? De vítima das circunstâncias. Amadurecer é olhar com o olhar de adulto, no sentido de não tá legal. Isso que tá acontecendo não tá legal. Mas é o que está se apresentando. O que eu posso fazer? Ao invés de esperar um milagre, ao invés de esperar que alguém resolva por você, que alguém te ofereça uma oportunidade, que alguém compre o seu produto, o que eu posso fazer de diferente? Se não está dando certo assim, o que eu posso fazer? É proatividade, sabe? Para algumas pessoas isso aqui vai ser necessário. A maturidade ela é muito mais ampla, né, do que isso, mas para algumas pessoas é por aí. É parar de esperar o milagre, é parar de esperar que alguma coisa aconteça e fazer acontecer. Nem que seja preciso abandonar algo e focar em outra área, outra estrutura, outra coisa. Mas é isso. Outra questão. Culpa. Quando vem a culpa, acabei de falar sobre o seguir o padrão. É entender que você não precisa seguir. Você não precisa ir pelo mesmo destino daqueles que vieram antes de você. Você não precisa sofrer. Você não precisa ter dificuldades financeiras. E aqui é uma questão totalmente interna, porque conscientemente você deve, com certeza, pensar, mas eu não quero. Só que as suas atitudes, elas acabam te levando para isso. Se isso não faz sentido para você, pula essa parte. Aqui eu tô levando um pouco mais para a questão sistêmica, para uma leitura aqui mais sistêmica da sua energia. Mas se você não quiser aceitar, tá tudo certo. A última questão é confiança. O que você precisa focar? Confiar na sua capacidade, confiar em você, confiar na orientação divina, superior, de que as coisas, não só a fé no futuro melhor, né? De que as coisas vão melhorar, mas a fé na sua capacidade de criar esse futuro. A confiança na sua capacidade de agir hoje, profissionalmente. Por que eu tô reforçando isso? Porque eu posso estar falando com algumas pessoas que não acreditam na própria capacidade, olham para si e duvidam que sejam capazes, acreditam que sempre precisam de mais alguma coisa, tá sempre faltando algo. Eu ainda não tenho o conhecimento necessário, eu ainda não tenho a experiência necessária para me mostrar grande, me mostrar capaz e super profissional. Tá sempre atrás, tá sempre se comparando com outro que é maior, que é melhor. Aqui confia na sua capacidade e faz a sua parte, faz o seu. Você nunca vai saber tudo. Você sempre vai ter algo que vai aprender além, que pode aprender além.
Sempre vai ter alguém melhor que você? Sim, isso é um fato. É verdade. Mas não quer dizer que você já não esteja pronta, que você já não seja capaz. Que tenham, né? Não quer dizer que não tenham pessoas que vão se beneficiar com isso que você tem a oferecer, seja numa empresa, seja no seu próprio negócio, seja o negócio que for, você já é capaz de oferecer algo bom. Mas você é a primeira pessoa que precisa acreditar nisso. Enquanto você não acreditar, você não convence as pessoas. As pessoas não vão acreditar também. E isso, muitas vezes, é o que gera essa paralisação aqui. O fluxo, né? A coisa não flui, profissional e financeiramente. Veja se isso faz sentido. E aí, né? Isso tudo tenha totalmente a ver também, como eu disse, com a questão da maturidade, porque ela vai muito além do como que você se coloca na situação. Ela passa aqui também. Espero ter ajudado. Espero que você possa tirar algo de positivo para encaixar na sua situação e agir e fazer diferente. Dar um passo diferente nesse momento para sair desse lugar. Tem como eu disse, a primeira coisa que eu falei, né? Tem como ser diferente. E é isso. Desejo sucesso para você. Se você vai ficar por aqui, eu vou deixar no card uma outra leitura do canal. Se você quiser uma leitura particular, o meu contato vai ficar aqui embaixo. A gente pode ler a sua energia, ver qual é a melhor forma de agir na sua situação. E é isso. Vejo você no próximo. Grupo 2, você que escolheu a drusa de ametista. Vou deixar a pedra aqui. E a gente vai ver, então, com esse oráculo das energias, o que você precisa focar nesse momento. Aproveita e já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Grupo 2, o que você precisa focar nesse momento? A mulher segurando a moeda. Eu ri porque foi o tema do primeiro grupo. Se você está vindo de lá, vamos continuar a leitura. Ou pode ser que as duas estejam conectadas realmente, né? Para todos. Você que está aqui, escolheu o segundo, pode ser que tenha algo para você no primeiro grupo. Vamos ver. Vou tentar não ligar, de fato, os dois. Mas vamos ver o que vem. O que mais você precisa focar nesse momento? Quarto chakra. O cardíaco, arcanjo Rafael, o arcanjo conectado à energia de cura, não só emocional, mas física também. Então vamos ver o que mais sai. Vou pegar a terceira carta aqui. O que mais você precisa focar? O que isso aqui, né, quer dizer? Indecisão. Vou falar a mesma coisa que eu falei no primeiro grupo, que eu acredito que conforme eu for falando eu vou acabar caindo nesse lugar, então eu vou dar o recado. Aqui a gente está vendo uma questão financeira, a mulher segurando a moeda, não, na verdade não financeira, mas em relação à sua prosperidade, aos seus ganhos, a forma de você ver a vida, né? Essa visão de uma vida próspera. E aí a gente passa pelos bens materiais, pela sua vida financeira e a sua vida profissional. Então, se em algum momento eu começar a falar apontando para questões profissionais, é porque eu, de alguma forma, conecto a ideia de finanças, né? A moeda aqui, a representação dos bens, eu conecto a questão profissional, porque é de onde você tira o seu dinheiro para comprar bens, né? Então, é por isso. Mas aqui é um pouco mais abrangente, de fato, porque a gente está falando da forma como você vê a vida de modo geral, né? No sentido de tudo que é concreto, da prosperidade em si, a sua visão de prosperidade. Mas me vem muito de falar, puxar essa questão profissional por conta da carta da indecisão. O problema é que não é só isso, não é só profissional, vai além. Por isso, essa carta. O que eu quero dizer com isso tudo? A gente tem aqui
Possivelmente, a maioria das pessoas que escolheram essa opção estão num momento de decidir que precisa fazer uma escolha, tomar uma decisão em relação a algo. E aí que eu entro, principalmente, né, em relação à sua vida profissional, o que você vai fazer daqui pra frente profissionalmente. Só que isso é uma decisão que impacta na sua vida como um todo, não só na parte profissional. Impacta no seu estilo de vida. E talvez por isso essa indecisão toda de eu não sei o que é melhor pra mim. Não sei que caminho eu sigo. Eu não sei qual é o meu caminho, qual é o caminho que me leva à felicidade e à prosperidade. Eu não consigo enxergar. E pra mim, o que essas três, a gente vai ver com o tarô aqui ainda, mas o que essas três cartas juntas me dizem sobre o que você deve focar nesse momento, respondendo a pergunta temática do vídeo, são essas curas emocionais. É para você tirar essas camadas de influência, de questão, seja... Aí voltando, né, como eu disse, que de alguma forma se conecta com o primeiro grupo. Algo que eu falei lá, as crenças, os padrões familiares, aquilo que você acredita ser o mundo, né, a sua visão de mundo, que pode de alguma forma estar limitado, distorcido, não necessariamente é a única visão, a única forma de enxergar a vida e o mundo. É isso que está gerando essa indecisão. É como se tivessem vários véus na sua frente e cada véu é uma crença, é um padrão, é um medo, por exemplo, que não te deixa enxergar com clareza esse caminho, esse futuro, essa possibilidade ou essas possibilidades. Por quê? Não significa que você vai escolher o caminho errado. Se você não passar por essas curas, né, não fizer essa limpeza. Só significa que talvez você possa escolher o caminho mais longo. Nenhum caminho de vida é errado. Você não faz hoje uma escolha, a gente foi ensinado, né, a escolher. Lá desde a escola, né? Ou você tá certa ou você tá errada. Ou você tem uma nota boa ou você tá mal. Então a gente foi ensinado que a gente precisa seguir ali uma ordem, uma regra e dar a resposta certa, né? Quando a gente faz a prova, tem que dar a resposta certa, senão a gente leva um 0 da vida. Só que não é assim. Não tem 0 na vida. Tem, como eu disse, caminho mais difícil. Você hoje pode ter uma visão X que vai te fazer seguir por um caminho X, sem perceber que se você pegasse o caminho Z, você chegaria mais rápido onde você quer. Só que por esse outro você vai dar mais curva. Você vai ter mais obstáculo, mas você vai chegar em algum lugar. Você vai chegar onde você precisa chegar. Nada na vida é solto. E aí você precisa perceber também se essa não é uma crença sua, né? Até a questão de fé, de trabalhar sua espiritualidade, trabalhar a sua fé, de crer que você é amparada, de ter essa crença, essa certeza de que você tem amparo, de que você tem auxílio, de que você está sendo orientada, se abrir para sua intuição, né? Te guiar, te direcionar. Mas tudo isso está te guiando, na verdade, hoje, nesse momento, para passar por essas curas necessárias. Bom, vamos ver o que mais. Agora com o tarô você precisa saber. O que você precisa focar nesse momento, né? Você do grupo 2. Controle. O sonho. Mais uma. Consciência. Aqui a gente tem essas 3 energias. Vou pegar mais cartas, mas por enquanto a gente tem aqui uma necessidade, eu diria, de soltar o controle, soltar essa... Como eu acabei de falar das crenças, né? Da resposta certa. O controle passa por aí. Você não precisa estar certa o tempo inteiro.
ou melhor dizendo, o controle ele é a rigidez, é o tem que ser assim, eu tenho que agir dessa forma, eu não posso errar, uma necessidade aqui de estar sempre certa, é isso que me vem quando eu olho essa carta. De alguma forma tem uma coisa aqui com perfeição, com, sabe, um enquadramento, se colocar o pé para fora dessa rigidez, dessa ordem toda, tá errado. Aqui me vem de falar para ser mais flexível, ser mais aberta a possibilidades, errar, querer errar até, né? Não só se permitir errar, como também querer errar, para você saber logo de cara onde que você tá né, se equivocando, tá agindo de forma equivocada e como rapidamente você pode fazer diferente. Isso tem muito a ver com o primeiro grupo, esse fazer diferente. Se você ficou em dúvida entre os dois, eu acredito muito que eles são mensagens conectadas. O sonho traz aqui para você uma questão de, em primeiro lugar, quando eu vejo essa ideia de indecisão, seguir os seus sonhos, por mais inocente que seja essa ideia, né? De a gente às vezes acredita que não pode. Aqui quais são os seus sonhos, quais são as suas aspirações, o que você queria realmente estar fazendo, o que você realmente queria estar vivendo hoje na sua vida. Em que momento você decidiu fazer de outro jeito, sabe? Seguir um outro rumo. Em que momento você pegou essa outra via? Rever isso, pensar se ainda não é possível voltar e seguir esses sonhos. Só que essa carta também me traz uma questão de colocar os pés no chão. Não aqui no controle, na rigidez, mas colocar os pés no chão sonhar menos significa sonhar é muito bom, ter uma visão de futuro, de onde se quer chegar é muito bom, mas é preciso vir para o presente e agir aqui. Ver o que pode ser feito hoje para alcançar esse futuro, para materializar esse sonho. Porque essa é a diferença. Se você ficar só sonhando e nunca fazendo, sempre nesse meio do caminho, sem de fato seguir, calcular, projetar os passos que você precisa dar para transformar esse sonho em realidade no futuro, ele sempre vai ser um sonho. Então isso é colocar os pés no chão. Essa é uma das atitudes necessárias nesse momento. O lado bom tem caminho. A leitura não é nesse sentido de dizer, né, de fazer previsão de futuro, mas eu diria que aqui tem caminho para você chegar onde você quer, concretizar os seus maiores sonhos. Só que para você chegar lá, você precisa tomar atitudes concretas. Você precisa honrar as suas escolhas, tomar decisões, bancar as suas decisões. Tudo isso é necessário. Quando, né, a gente começa falando sobre os bens, a construção dessa prosperidade, eu vejo muito como é possível, sabe? Se essa é a sua maior dúvida de será que dá pé? Será que eu consigo? Será que não é só uma grande ilusão? Isso que eu sinto que eu deveria fazer nesse momento ou esse sonho que eu gostaria de realizar no futuro? Será que não é uma grande ilusão? Eu acho que não. Pelas cartas, eu acho que não. Eu acho que é muito possível. Só que enquanto você duvidar e enquanto você não fizer concretamente, aí sim vai seguir sendo só uma ilusão. A última carta que tem aqui, eu vou tirar mais 3. Mas a última, para não ficar muito longo e muito diferente do primeiro grupo, né? Mas a última que sai aqui é a carta do carro. Além de ser uma carta de movimento, de ação, de movimentação mesmo, de fazer as coisas acontecer, de uma engrenagem aqui agindo, girando, né? Ela fala
de consciência, tomar consciência da sua responsabilidade, das suas atitudes, a autorresponsabilidade na criação, na materialização desses sonhos. Essa é a consciência necessária nesse momento. Traduzindo, qual é o seu sonho? O que você quer realizar? Onde você quer chegar? Que futuro próspero é esse que você quer chegar? Independente de questões financeiras, profissionais, independente. Como é o futuro que você deseja viver? Essa carta aqui representa isso. Como é o futuro que você deseja viver? Como que você chega lá? Qual é o primeiro passo, o segundo, o terceiro? E esses passos podem envolver diferentes áreas. Por exemplo, pode envolver uma mudança profissional, um novo estudo, um novo aprendizado. Tudo isso, cada um desses passos são necessários para chegar lá. E aí, como que você dá cada um deles, né? Dá cada um desses passos? É isso que você precisa entender. O foco primeiro aqui é acreditar. Parar de duvidar, tirar esses véus que te impedem de enxergar essa realidade futura, de que você é capaz de chegar lá. E depois, qual é o plano de ação que te leva até lá? Esse é o seu foco aqui, que a mensagem fala. O carro, como muitas pessoas falam, eu inclusive, o carro tradicionalmente, a carta traz uma figura de uma pessoa guiando 2 cavalos. É o tomar as rédeas da sua vida, de fato. É uma carta que traz você precisa coordenar, equilibrar luz e sombra. Aquilo que é consciente e aquilo que é inconsciente, os padrões ocultos e a sua mente consciente, chegar a equilibrar tudo isso, organizar, coordenar tudo isso, para que a sua mente, a sua consciência, ela haja a seu favor, ela te leve onde você deseja, o movimento do carro. Nem tanto um, nem tanto outro, é ir dosando ali a força de cada uma dessas rédeas para que o carro siga reto, siga em frente, não desvie do caminho. O que mais? O mestre, mais uma. Deixando ir. Olha que interessante as cartas que saem aqui. Indo com a correnteza e deixando ir. É o se entregar a um fluxo, é o parar de resistir, como eu já falei, e tem muito a ver com esse controle, essa rigidez toda. É o se permitir ir vivendo, ir vivenciando as experiências que se apresentam e muitas vezes mudando de ideia, mudando de rumo. Tô tentando, aí eu volto para a leitura do primeiro grupo que falou muito disso. Tô tentando fazer isso aqui desse jeito. Tá emperrado, não tá dando certo. Vou procurar uma outra forma. Ou de fazer isso, pegar um outro caminho que me leva até lá, ou deixo isso de lado e vou fazer outra coisa. Porque às vezes é uma mensagem sobre, não é isso. Não é isso que é pra você, é um outro caminho. Parar de insistir. É saber até onde você tá persistindo, e quando você começa a insistir em algo, quando você está insistindo é porque não é aquilo, não é para você. Aí a gente entra aqui no deixando ir. E no meio das duas, do ir com a correnteza e deixar ir aquilo que não é para você, a gente tem o mestre. É buscar esse mestre interior, essa orientação interior, essa sabedoria interior que está o tempo inteiro te guiando, te direcionando, te colocando nas experiências que você precisa viver, seja para aprender, para amadurecer, seja porque é aquilo que você tem que viver, é aquilo que é seu. Nem sempre, o que me vem de falar que nem sempre, aquilo que você acredita que é
a sua vida, o seu futuro, a sua forma de felicidade e prosperidade. Nem sempre é o que de fato está planejado para você. Você só vai enxergar isso quando você tirar essas crenças e principalmente essa rigidez do caminho, para que você entenda que a vida está te levando para um certo caminho, para um certo destino. E aí você se entrega a esse fluxo. E aí as coisas fluem. E aí você se encontra num estado de plenitude. É o se sentir plena, feliz naquilo que você está vivendo. Na realidade que você está vivendo. Almejando sempre mais, porque sim, é sempre possível, mas grata e feliz e realizada pelo que você tem na sua vida. Isso faz parte do caminho seu, aqui também. Espero que eu tenha respondido a pergunta, né? O que você precisa focar. Eu acredito que se você abrir seu coração e prestar atenção aqui a cada detalhe do que foi dito, você vai encontrar a resposta. Mas é uma mensagem bem mais... bem mais fluida até. Eu acho que é uma boa palavra de postura. A necessidade de mudança de postura para que você encontre exatamente o seu foco. Não só o foco no aqui e agora, no hoje, o que você deve focar hoje, mas o foco essa visão, né, do futuro, o foco no futuro. De onde você está, para onde você está indo na sua vida. Uma coisa está conectada à outra. E tudo está conectado a essa postura diferente aqui, necessária, que foi dita ao longo da leitura. Espero que tenha feito sentido. Se não fez, talvez não seja a sua leitura hoje. Se não fez, mesmo que você tenha ficado até aqui, até o final, se não fez sentido, aí, mais uma vez, assiste a primeira. Pode ser que lá tenha a sua resposta imediata. E aqui a gente está falando de algo que vem depois. É um movimento... É o movimento seguinte. Mas primeiro talvez precise passar pelo que foi dito lá. Veja se faz sentido dessa forma. Se você quiser uma leitura particular, meu contato vai ficar aqui embaixo. E vou deixar aqui na tela também uma outra leitura aqui do canal, para que você siga assistindo, recebendo essas mensagens. Espero que elas auxiliem de alguma forma. E é isso, vejo você no próximo.